Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Cler Júnior e na nossa psicointeração de hoje eu vou pegar o embalo do vídeo passado e falar de outro congresso que eu participei. O 9º Congresso de Avaliação Psicológica, realizado em Salvador no ano de 2019, foi promovido pelo IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. No trabalho apresentado por mim neste evento, eu destaquei a importância da avaliação psicológica, expliquei um pouco das etapas desse processo e também falei sobre a postura do profissional de psicologia no momento da aplicação dos instrumentos psicológicos. E é sempre bom deixar claro que os testes psicológicos são ferramentas de uso exclusivo do psicólogo. A avaliação psicológica é uma especialidade da psicologia que está em constante evolução, devido à sua grande importância como ferramenta de análise que se propõe a constatar ou a descobrir determinada informação. Para a Voglia, a avaliação psicológica surge como uma atividade da psicologia aplicada com foco na resolução de problemas e na tomada de decisões em diversos âmbitos. Trazendo um pouco do contexto histórico, antes mesmo da profissão do psicólogo ser regulamentada, que aqui no Brasil foi no início da década de 60, o profissional que trabalhava com avaliação psicológica era visto como um testólogo. Infelizmente, ainda hoje é muito comum limitar a atuação do profissional deste segmento a um aplicador de testes, quando na verdade os testes, as técnicas, são apenas uma das etapas do processo e a avaliação psicológica uma das inúmeras áreas do vasto ramo de atuação do psicólogo. E sobre isso, Cunha menciona que atualmente o psicólogo utiliza estratégias de avaliação psicológica com objetivos bem definidos para encontrar respostas a questões propostas com vistas à solução de problemas. A testagem pode ser um passo importante do processo, mas constitui apenas um dos recursos de avaliação possíveis. Ou seja, os testes, as técnicas são importantes, porém não se restringe apenas a isso. Esse é um processo que exige bastante comprometimento e dedicação do profissional, pois cada etapa tem suas características e peculiaridades próprias. E quais são essas etapas de avaliação? Geralmente, inicia-se o processo de avaliação psicológica pela entrevista de anamnese, que é justamente a entrevista inicial. Esse é o momento em que são colhidas informações sociodemográficas do paciente. Informações sobre o seu histórico familiar, histórico de saúde, histórico social, entre outros aspectos. Isso vai depender muito do objetivo da avaliação psicológica. É justamente na anamnese que o profissional deve colher a maior quantidade de informações necessárias para conduzir o processo. Por isso, a importância de administrar bem essa entrevista. A partir da entrevista inicial, é preciso entender as queixas desse paciente. Qual é a queixa aparente, qual é a queixa latente? Após identificar as queixas, chega o momento de levantar as hipóteses, que é o que possivelmente esse paciente deve ter mediante as características que ele apresentou. Depois de ter identificado as queixas e levantado as hipóteses, já se tem uma noção dos instrumentos que podem ser utilizados no processo. Eu irei utilizar testes projetivos, eu irei utilizar testes psicométricos. Depois de ter feito a seleção desses instrumentos, é o momento de chamar o paciente e estabelecer um contrato de trabalho. Como seria esse contrato em psicologia? É explicar para o paciente como se dará todo o processo, como serão os encontros, a duração, os valores dos serviços, os instrumentos que o profissional vai utilizar no processo. A 6ª etapa diz respeito à organização da bateria de testes. É importante que esse profissional utilize tanto testes projetivos quanto testes psicométricos. Desse modo, terá uma quantidade maior de informações e, consequentemente, uma avaliação psicológica mais assertiva. Organizei a bateria de testes, chega o momento de aplicar. A aplicação vai depender do que se pretende descobrir e da quantidade de testes a serem aplicados. É importante corrigir e analisar os resultados várias vezes. No momento da correção, o profissional vai pegar as características, os traços que mais se repetem nos testes e vai articular com a verbalização do paciente. Após a correção das ferramentas utilizadas durante todo o processo, chega o momento da elaboração do laudo. O laudo é o documento decorrente de um processo de avaliação psicológica, onde vai constar apenas as informações solicitadas do processo. E por fim, a 10ª etapa, a devolutiva. É crucial que seja dado feedback desse processo à pessoa ou o órgão que solicitou esse processo de avaliação psicológica. Então é isso, pessoal. Essas são as 10 etapas que fazem parte de um processo de avaliação psicológica.
No próximo encontro, eu vou falar um pouco sobre a postura do profissional de psicologia ao conduzir um processo de avaliação psicológica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscreverem no canal. Isso me ajuda demais. Beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima Psicointeração.